Saudações, aqui Rogério Araújo. A derrama e a Inconfidência Mineira. Qual o papel da derrama no episódio da Inconfidência Mineira? É sobre isso que nós vamos falar nesse quinto vídeo da série Tiradentes, a Inconfidência Mineira, publicado no Facebook, na playlist lá, tá? Que tá lá. Como de costume, eu vou ler aqui um texto que está no UOL, né, sobre história do Brasil, né? E é meramente para dar uma base para a gente poder fazer aqui a refutação de ideias que percorrem aí gerações, de ideias completamente equivocadas, né? E que são tratadas como verdades. Eu vou ler aqui e vou pegar só a parte da derrama, porque tem muita coisa que não vou poder desdobrar nesse vídeo, né? Senão a gente fica aí com um vídeo de 24 horas. O motivo principal da Inconfidência foi a questão da derrama. Tratava-se de uma operação fiscal realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados. O chamado quinto, como o próprio nome já indica, correspondia à cobrança de 20%, um quinto sobre a quantidade de ouro extraído anualmente. Quando o quinto não era pago, os valores atrasados iam se acumulando, então a metrópole podia lançar mão da derrama para cobrar esses impostos, utilizando-se até mesmo do confisco de bens dos devedores. Bom, aqui está um monte de coisa errada, né? Tem um punhadinho de coisa errada. O motivo principal da Inconfidência foi a questão da derrama. Não, na verdade, a derrama seria muito bom para eles, porque criaria a derrama, nós vamos falar sobre ela, é uma coisa muito injusta. Mas não é o motivo principal. O motivo principal da Inconfidência Mineira nem era alta de impostos, era a excessiva regulamentação da metrópole de Lisboa sobre as atividades econômicas e a falta de liberdade também, tanto de imprensa, de opinião, etc. Motivo para outro vídeo. A derrama nunca foi, não consta em momento nenhum que ela tenha sido o motivo, tá? Aliás, alguns inconfidentes até estimularam que se fizesse a derrama, né, como o caso de Tomás Antônio Gonzaga. Tratava-se de uma operação fiscal realizada pela... Estou relendo, né, para a gente conduzir o vídeo aqui. Tratava-se de uma operação fiscal realizada pela coroa portuguesa para cobrar os impostos atrasados. Não. O quinto do ouro não era imposto, tá? Na verdade, embora se tratasse de algo parecido com imposto, não era imposto, né? A cobrança do imposto, geralmente, ela tem como fato gerador da dívida, né, algo mais acessível no tempo. Então, por exemplo, entrou com uma mercadoria para Minas Gerais, tinha ali o direito das entradas, que era o imposto da coroa, que era lançado quando se entrasse uma mercadoria, né? O direito, quando se passasse por um rio, né, tinha também o direito ali o direito de passagem, né, que era um imposto devido a se passar por algum lugar ali. Então, isso é imposto. A derrama tem uma configuração completamente diferente. Aliás, o quinto do ouro tem uma configuração completamente diferente. E eu expliquei isso no vídeo anterior, que eu recomendo que você veja. O quinto do ouro, tecnicamente, juridicamente, não era imposto. Então, o chamado quinto, como o próprio nome indica, correspondia à cobrança de 20% sobre a quantidade de ouro extraída anualmente. Correto. O minerador levava o ouro na casa de fundição, né, saía com uma barra de ouro quintada, mas 20% daquele ouro já ficava ali guardado para ser enviado 2 vezes por ano a Lisboa. Era assim que era cobrado o quinto, nas casas de fundição, né? Quando o quinto não era pago, os valores atrasados iam se acumulando. Tá mal explicado aqui. Então a metrópole podia lançar mão da derrama para cobrar esses impostos, utilizando-se até mesmo do confisco dos bens dos devedores. Que está mal explicado. Então vou explicar o que era a derrama. O método das casas de fundição, que foi adotado aí, acho que a partir de 1749, tinha sido adotado antes, foi interrompido,
para que se cobrasse um método de captação, não vou entrar em detalhes, mas com o retorno do método das casas de fundição, o minerador ficava, como eu disse, obrigado a levar o ouro para as casas de fundição, onde o quinto era separado e ele saía com uma barra quintada, uma barra com selo real que ele poderia circular livremente para o Império Português. Porém, a metrópole, ela queria um mecanismo, a coroa queria um mecanismo para garantir, né, que essa cobrança do ouro, que esses quintos que entrassem nas casas de fundição, né, que ficassem guardados nas casas de fundição, correspondessem o mais perto possível da produção, né, que não houvesse contrabando. Então, o que foi estipulado? Com base nos anos anteriores, enfim, do conhecimento que eles tinham, eles estipularam que Minas Gerais, a capitania de Minas Gerais, deveria à coroa portuguesa 100 arrobas de ouro por ano. Então, se entrasse nas casas de fundição 110 arrobas de ouro, ótimo, né? Aliás, estou falando de quinto, né? Não entrar nas casas de fundição, né? Mas se a coroa arrecadasse 110 arrobas de ouro no ano, perfeito, ficou acima de 100 arrobas. Mas se fosse inferior, se fosse 95 arrobas de ouro, essa arrecadação do quinto, então, no ano seguinte, o governador, por dever de ofício, lançaria uma derrama para que se complementasse essas 100 arrobas. Isso era a derrama. Não completou 100 arrobas, que era a produção do ouro, então complementa-se no exercício seguinte. E o governador oficialmente lançava a derrama para que a capitania pagasse. Então, meus amigos, e aqui está correto, tá? Para cobrar esses, não impostos, né? Esse direito da coroa, vamos dizer. Utilizando-se até mesmo do confisco de bens dos devedores. Perfeito. O que aconteceu? Por exemplo, em 1735, a produção de ouro, aliás, os quintos do ouro alcançaram, né, 137 arrobas, tá certo? Até o ano de 1600, o método das casas de fundição com derrama, né, quer dizer, com eventual cobrança, se não alcançasse 100 arrobas, ele foi implementado, se eu não me engano, em 1750, salve aí um erro de data, foi por aí, tá? Até 1762, a produção dos quintos alcançou as 100 arrobas. Pelo menos na anotação que eu tenho aqui. Pode ser que haja alguma outra falha. Mas em 1763, com certeza, foi menos de 100. Ora, qual que é o problema desse método? Esse método ele tinha que ser prevista a revisão periódica dele. Já desde a primeira metade do século XVIII, um brasileiro, é um daqueles Gusmão, né? Acho que o Bartolomeu ou o Lourenço, que era conselheiro do rei, já tinha alertado o rei que em todos os tempos e lugares onde se sabia da produção de ouro, ela tinha um ápice e depois ela entrava em declínio. Ora, começou-se a entrar em declínio, isso marcado em 1763. Mas a coroa portuguesa tinha, vamos falar assim, um contrato com a capitania de Minas Gerais, né? E aí que vai estar o problema. Bom, em 1769, como a arrecadação do quinto foi insuficiente, não alcançou 100 arrobas, foi lançada a última derrama, 1769. Tá? A partir daí, houve declínio. Por exemplo, em 1786, a arrecadação dos quintos foi de 49 arrobas. E em 1787, 43 arrobas. Se um governador lançasse a derrama, né, teria que ser, pelas minhas contas, 596 arrobas de ouro. Quer dizer, para pegar desde 1670, vamos tomar como base o ano da Inconfidência Mineira, até 1789. No cômputo geral, a dívida que a capitania de Minas Gerais tinha com a coroa portuguesa era de 596 arroba, ou seja, era
toda a produção do ouro capaz de pagar 100 arrobas. Então, imagine-se, seria uma coisa estrondosa. O que causa assim, espécie, o que causa estranhamento, é que a metrópole de Lisboa, o governo estava nas mãos de Martinho de Melo e Castro, que era secretário da rainha Dona Maria I, tenha se mantido intransigente. Na correspondência, nas cartas que o Martinho de Melo de Castro escreveu, inclusive nas instruções que deu para o governador Visconde de Barbacena, isso em 1788, ele dizia que, ao não lançar a derrama, que não se lançava desde 1789, ou seja, ele escreveu isso cerca de 20 anos depois, ao não se lançar a derrama, estava-se estimulando a sonegação, o contrabando, né, que os mineiros não levassem ouro para casas de fundição. Em momento algum, essa espécie de ministro plenipotenciário, né, de Lisboa, ele reconheceu, em momento algum, ele reconheceu que o ouro declinava de produção. E isso foi motivo, claro, aliás, foi um fator de conflito potencial, né? Quando o governador Visconde de Barbacena veio para Minas Gerais e tomou posse em julho de 1788, ele estava instruído ao lançamento da derrama. Ou seja, o quinto que foi, entre aspas, contratado em 1750 era de 100 arrobas ano. 100 arrobas ano. A dívida que já vinha se acumulando pela insuficiência, né, que já vinha desde 1763, já alcançava 5 vezes mais. Quer dizer, a capitania de Minas Gerais, em 1789, não seria capaz de pagar nem metade, talvez, porque o último recolhimento dos quintos chegou a 43 arrobas, ou seja, não chegaria nem a 50 arrobas, e eles teriam que dar um jeito de pagar o equivalente a 596. Ou seja, a pagar 10 vezes mais do que era a arrecadação do quinto naquele momento. 10 não, acho que mais, 12 vezes mais. Era uma coisa absurda. O que realmente causa estranhamento é como que o ministro Martinho de Melo e Castro insistiu na cobrança disso. É como você assinar Imagina que a Capitania de Minas Gerais assinou um contrato com a coroa. E esse contrato mostrou que tinha uma cláusula leonina, porque ele teria que ser revisto. O comportamento do ministro Martinho de Melo e Castro foi o de fazer valer aquilo que tinha sido combinado, aquilo que tinha sido, entre aspas, contratado. Não abrir mão. E ele, como eu disse, ele afirmava que os mineiros tinham relaxado nas suas obrigações em virtude de não ter a derrama e as 100 arrobas não se completavam porque havia contrabando, porque não se levava mais o ouro nas casas de fundição. A derrama, naquele ano de 1789, seria um completo absurdo. O que normalmente aconteceria? Eu sei que história a gente não tem que fazer o si e tal, mas imagine que o Visconde não existisse em confidência e o Visconde de Barbacena tivesse lançado a derrama. Possivelmente haveria uma revolta geral, ele voltaria atrás e uma nova forma de se cobrar os quintos do ouro seria estabelecida, porque seria impossível. Se a capitania de Minas Gerais não se erguesse por independência contra a coroa, com certeza teriam que transigir, teriam que negociar uma nova forma de cobrar os quintos do ouro e possivelmente todo o resto seria perdoado. Em 1839, um dos inconfidentes sobreviventes, Padre Manuel Rodrigues da Costa, homem culto, chegou a ser deputado constituinte em 1823, ele colocou toda a maldade, toda a culpa no Martinho de Melo e Castro. Vamos pensar o seguinte: antes de Dona Maria I, Dom José I foi rei de Portugal. Apagado. Quem exerceu o poder realmente foi o Marquês de Pombal, durante 27 anos. Quando o Martinho de Melo e Castro entrou no lugar de Pombal, indicado por Dona Maria I,
ele realmente assumiu o poder e assumiu o comando. Eu cheguei a ler algumas correspondências dele que fala assim, né? A nossa soberana quer e manda, e ele que assinava. Né? Então, o Dom João VI, quando veio depois, a Dona Maria I, ele já assumiu o papel de governar, de rei, ele já assumiu as rédeas do Estado. Mas naquele ano não. Então, o padre Manuel Rodrigues da Costa não culpou a Dona Maria I, ele culpou o ministro Martinho de Melo e Castro. Então, meus amigos, isso que foi a derrama. Em relação à Inconfidência Mineira, ela já vinha acontecendo o planejamento dela desde 1781. 1785 ela começou a ser coordenada pelo Tomás Antônio Gonzaga. Em 1788, em dezembro de 1788, aconteceram as reuniões definitivas. Vamos fazer o nosso levante. Um dos participantes, que era o comandante do regimento, Francisco de Paula Freire de Andrada, entendeu, olha só, o levante vinha sendo planejado. Como já havia notícia da derrama, ele entendeu que se deveria não fazer o levante e esperar a derrama. Ou seja, ele estava correto, do ponto de vista estratégico, seria muito melhor. O levante já estava decidido, independente de haver derrama ou não, independente de se fazer derrama ou não. Tá? Então, já que havia notícia de que seria lançada a derrama, que essa era a instrução que o novo governador, o Visconde de Barbacena, tinha recebido de fazer o lançamento da derrama, para ele era melhor não fazer o levante, vamos dizer, como eles tinham planejado, né? Já de imediato, estava tudo pronto para isso, mas aguardar aquele momento de grande satisfação, porque todos teriam que pagar. Era a capitania que devia, não eram os mineradores. Seria realmente uma ocasião oportuna. Mas não concordaram com isso o Tiradentes, o padre Rolim e o padre Toledo. Pelo menos esses três que existem nos autos, claramente que eles ficaram altamente incomodados e chateados com o Francisco de Paula. O Tiradentes falou que o comandante dele era um banana, o padre Rolim falou que era um frouxo, e o padre Toledo, né, dizia que o levante tinha que ser feito, fosse como fosse. Né? Então, meus amigos, não existe, é incrível como a história da Inconfidência Mineira é contada toda equivocada, toda dissociada dos documentos, totalmente, não faz sentido, e é para isso que eu escrevi a trilogia Nação Oculta. São 3 livros, sabe? Quem tiver e ler está muito bem informado, tá bom? Então, isso foi a derrama. Os quintos do ouro não eram imposto, né? A derrama chegou a 596, aliás, a dívida de Minas Gerais com a coroa chegou a 596 arrobas, a produção de ouro já estava na faixa das 40 arrobas anuais, a produção dos quintos estava nas 40 arrobas anuais de ouro, então era um momento que se tinha que renegociar tudo, e a intransigência do Martinho de Melo e Castro, o ministro plenipotenciário de Portugal, estava ensejando para os inconfidentes um momento oportuno para se livrarem daquilo que eles viam como o jugo da metrópole. Forte abraço, até a próxima.